A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional desse dia. Hoje o devocional, o título é Use o escudo da fé. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. E o devocional diz: a fé, além de arma de ataque, é escudo em nossa guerra diária. Embraçando sempre o escudo da fé, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não há momento em que a fé não possa ser usada. O escudo tem de estar sempre em nosso braço, sempre à mão, como recurso acessível. Qualquer palavra de dúvida lançada como dardo do inimigo é apagada com o escudo da fé. Qualquer palavra de derrota é apagada com o escudo da fé. Qualquer ameaça de problema insolúvel é apagada pelo uso do escudo da fé. Você crê? Você declara em voz alta aquilo em que você crê. Então nós temos que crer, declarar em voz alta naquilo que estamos crendo. Suas palavras são positivas, suas palavras são de esperança, de vitória, de consolo, de ousadia, de certeza. Você declara a promessa que recebeu. Você se agarra firme à certeza daquilo que está escrito, daquilo que já lhe foi prometido. Você sabe em quem tem crido. O tempo inteiro está usando os olhos da fé, a mente da fé, e torna-se um escudeiro habilidoso, que não apenas protege a si mesmo, mas também ensina os outros a usarem seus próprios escudos. Não permita, portanto, que o desânimo, medo, dúvida e ansiedade entrem em sua mente e encontrem lugar em seu coração. Use o escudo da fé, use a palavra de Deus e destrua um a um os pensamentos que querem destruí-lo. E o conselho é: não se afaste nunca do escudo que pode guardá-lo, até nos momentos em que ninguém está vendo. Vamos à palavra? Livro de Efésios, capítulo 6, onde se encontra essa palavra. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido em vossos lombos com a verdade, e vestir da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Essa é a palavra que Paulo manda, escreve, mostra para nós sobre as armaduras de Deus. Mas hoje eu não vou focar nas armaduras, que eu quero fazer um estudo e trazer para vocês um estudo sobre as armaduras de Deus. Hoje nós vamos focar no escudo, que é o tema do nosso devocional de hoje. Então nós temos que buscar usar a fé. A fé é o nosso escudo. A fé, nós temos que usar a fé sempre, em tudo.
Ah, mas é fácil? Não, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque dentro de nós existe muitas das vezes o desânimo, o medo, a dúvida, a ansiedade, a angústia, a preocupação, os aborrecimentos, os sugestionamentos, as situações que nós vivemos diariamente, as perseguições, as tribulações, as perturbações externas e internas. Então nós temos que blindar a nossa fé. As armaduras de Deus, elas nos dão, cada uma tem um sentido e um uso. Mas hoje nós vamos focar no escudo. Esse escudo, que se nós nos apegarmos a ele, estivermos com ele no nosso corpo, no nosso braço, nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. É muita coisa. Porque nós somos alvejados com dardos, com setas, com tudo. O inimigo está ao nosso derredor. Ele está fazendo o quê? Bramando contra a nossa vida. E nós temos que fazer o quê? Usar a nossa fé. É fácil? Não, mas nós temos. Nós temos que obedecer e compreender, declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente para orar, para buscar a palavra, quando a gente para orar, a gente conversa com Deus, conversa com Deus. Quando a gente para ler a Escritura, Ele conversa conosco. E o que Ele está nos mandando fazer? Embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O Senhor está falando através das Escrituras, através de Paulo, porque Ele sofreu muitas coisas e Ele passou por muitas delas vencendo pela fé. Então nós temos que compreender que a fé, ela é escudo e ela também serve para atacar. Quando vier um pensamento ruim, nós temos que buscar o que nós temos de reserva sobre a fé dentro de nós. Isso estou dizendo porque eu vivo isso. Não estou dizendo da boca para fora, só para poder estimular uma palavra de emoção, de motivação, não. Quantas vezes eu já me deparei com situações que eu tive que agir com a fé. Eu tive que buscar dentro de mim uma palavra, dentro de mim, para me sustentar, para eu poder combater algo que estava vindo, que era para me fazer perecer, que era para fazer eu duvidar. Então, se aqui a palavra do Senhor está mostrando que nós temos que embraçar com o escudo da fé, se nós temos as armaduras de Deus para nos ajudar a nos proteger e combater, porque numa guerra você não só se protege. Muitas das vezes o povo de Deus perde porque não tem o conhecimento da palavra. Numa guerra, e nós vivemos uma guerra, um combate, uma luta diária contra o inimigo, do maligno, que quer a nossa alma, que quer a nossa vida, contra as pessoas externas e as atitudes externas, porque nós vivemos na contramão do mundo, e contra nós mesmos, porque nós também somos sabotadores de nós. Nós também, muitas das vezes, agimos contra nós, por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas, muitas das vezes, infantilidades, por causa da nossa mimimice, do nosso estilo, muitas das vezes, estímulo de vitimismo, onde muitas das vezes nós olhamos para nós e achamos que o nosso problema é o único problema da face da terra, que nós estamos sofrendo mais do que os outros. Então nós temos que derrotar isso tudo. Então nós estamos numa guerra. Não adianta nós só ficarmos com a palavra de Deus para só nos proteger. Mas nós também temos que contra-atacar. Quando o inimigo vier, nós temos que contra-atacar com a palavra, como Jesus fez no deserto. O diabo levou Jesus para o deserto, para o pináculo, e o Senhor contra-atacava ele com o quê? Ele vinha com o sugestionamento, com a oferta. E o Senhor ia com a palavra e contra-atacava ele. Até que ele não resistiu.
E nós temos que fazer isso. Contra-atacar a dúvida com a palavra de fé. O medo com a fé. E a fé a gente encontra onde? Ela é dom de Deus. A gente tem que pedir a Deus. E como que a gente faz para que essa fé tenha um combustível diário dentro de nós? Lendo as Escrituras. Buscando ter intimidade com o Senhor. Nos separando para ler as Escrituras. Não só ler, mas praticá-las. Não ser somente ouvinte, mas praticá-las. Então, como que nós vamos aprender hoje para praticar? Usar a nossa fé para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé tem que ser usada, não só para nossa proteção, mas para que nós venhamos atacar e contra-atacar toda a artimanha do maligno. E nós temos que estar com esse escudo nos nossos braços. Nós temos que estar com esse recurso acessível. Muitas das vezes nós ficamos perdidos num ataque. Não podemos ser assim. Nós temos que estar vigilantes, posicionados. Nós temos que estar com a palavra de Deus agarradas dentro de nós. Não estou falando de decoreba de versículos, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está dentro de nós, a gente consegue colocar a nossa fé em ação. Então, quando vier ameaça de problemas insolúveis, quando vier afrontas, quando vier pessoas da sua família, muitas das vezes usada pelo inimigo, para minar a tua fé, nós temos que estar com o escudo posicionado e a palavra de Deus, para que a gente possa nos proteger e rechaçar toda a artimanha do inimigo com a palavra de Deus, declarando com voz alta naquilo que nós temos crido. E eu não estou falando de palavras motivacionais, não, irmãos. Eu estou falando palavras de Deus, palavras de esperança, de vitória, de consolo, de ousadia, como está escrito no devocional. Para nós sermos ousados, nós temos que conhecer o Pai que servimos. Ele é Senhor dos exércitos. Se Ele é Senhor dos exércitos, como que nós vamos perder uma batalha, uma guerra, uma luta para o medo, para a dúvida, para a incredulidade, para a ansiedade, para a preocupação? Nós temos que usar esse escudo. Nós temos que compreender que a palavra de Deus é uma espada. E nós temos que, um a um problema, ir destruindo com a palavra e com o escudo. Protege, protege, contra-ataca. Protege, contra-ataca. Para quem já serviu as Forças Armadas, alguma coisa assim, eu acho que eles já conhecem mais ou menos como é que é. Mas nós, mulheres, nós também vivemos uma guerra muito grande, às vezes, no nosso lar. Às vezes acontecem coisas que vamos para a prática diária, às vezes acontecem coisas no nosso dia a dia, não tem isso aqui, a gente resolve com aquilo ali. Não tem aquilo lá, a gente faz aquilo ali. Hoje não deu para fazer isso, amanhã você faz aquilo. Então é como se fosse a ação. Se nós formos levar para o âmbito da religião, do âmbito celestial, também é assim. Resolvemos as coisas dessa forma. A palavra de Deus, o escudo. Então que nós estejamos com o escudo e a palavra de Deus conosco, para que nós possamos vencer. Que nós não venhamos nos afastar da palavra. Que nós venhamos guardar tudo, até no momento que nós não estamos vendo. E tem uma parte aqui que chamou a atenção quando eu estava lendo a palavra do Senhor, em Efésios 6, e eu estava prestando atenção aqui, falando aqui, o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa primeira parte, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É isso, irmãos. Nós temos que, as pessoas pensam quando a Bíblia fala orar sem cessar, que nós vamos ficar de joelho o dia inteiro orando, que nós vamos ficar orando o tempo todo em voz alta. Não, irmãos, orando em espírito.
orando em espírito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito. É você estar ali deparando com uma situação e já está ali orando. É você ali o tempo todo, lavando uma louça, trabalhando no seu trabalho, dentro do ônibus, do carro que você está indo trabalhar, quando você está voltando. É estar com o pensamento no Senhor, é estar ali declarando a palavra de Deus, orando, pedindo força, pedindo condições para vencer esse dia, pedindo ao Senhor em todo o tempo, para que Ele possa não nos abandonar, que nós estejamos com Ele e Ele conosco, que nós possamos declarar a fé que temos no Senhor Jesus, a fé que temos no Deus do Altíssimo. E nós temos que fazer isso, irmãos, porque os dias são maus. A cada dia está cada vez mais mal. Nós sabemos que Jesus está às portas e nós precisamos sermos inteligentes para usar a nossa fé, usar a nossa espada, usar o nosso escudo, o capacete, a couraça. E eu creio, vou fazer um estudo e vou trazer para nós, para que nós venhamos aprender mais a usar toda a ferramenta que nos é dada, ferramentas celestiais, para que nós possamos nos armar, firmar o nosso pé na palavra e a gente possa vencer dia após dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra maravilhosa, que não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra de fé, de fortalecimento. Nos ensina a nos posicionar, Pai, para que nós estejamos com o escudo da fé, Senhor, posicionado, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno, que o Senhor possa tirar de dentro de nós toda a nossa emoção, toda a nossa carne, toda a nossa alma, que tende a ter esses sentimentos de medo, Senhor, de preocupação, de angústia, de desânimo, de ansiedade, de dúvida, de tristeza, de vitimismo. Pai, nos ensina a trabalhar em nós, para que quando a Tua palavra chegar dentro de nós, ela venha destruir toda essa mistura de emoções que não provém de Ti, Pai. Nos ensina a sermos fortalecidos, a sermos inteligentes, com uma fé racional, uma fé posicionada, uma fé ousada, que nós possamos usar os escudos da fé, nos fortalecendo, nos protegendo, para que nós possamos também atacar toda dúvida, toda incredulidade, toda palavra contrária, todo diagnóstico da boca dos homens, toda porta fechada, todo não que temos recebido, tudo que os opressores têm feito sobre as nossas vidas, tudo que o inimigo tem avançado contra nós, toda sedução que o inimigo tem apresentado para nos fazer sair da Tua presença. Pai, que nós venhamos atacar com a palavra do Senhor, rejeitando todo dado inflamado, rejeitando toda seta, rejeitando todo laço, rejeitando tudo aquilo que o inimigo tem nos mostrado para tirar a nossa fé, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa força, para tirar a nossa presença do Senhor, Pai. Não deixe, Senhor, que nós venhamos ouvir os sugestionamentos do inferno, as pessoas usadas pelo maligno para nos entristecer, para nos apontar, para nos condenar, para nos julgar, para nos fazer sentirmos inferiores, para que nós não venhamos a receber essa opressão do maligno como se fosse uma coisa natural, Senhor, mas que nós venhamos combater com o escudo da fé, com a palavra do Senhor, com a intimidade e autoridade que nos é concedida como filhos do Deus do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, aquele, ó Deus, que tem o controle de tudo, que tem a terra como estrado dos seus pés, dono do ouro, da prata, da terra, dos ares, dos mares, dos céus. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a rejeitar com sabedoria, com autoridade, porque cremos num Deus vivo, Deus do Altíssimo, Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, e nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para vermos vidas curadas, transformadas, libertas, Pai. Tira toda a incredulidade, toda a confusão, toda a contenda, toda a falta de informação, toda a destruição dos lares. Senhor, te apresento essas famílias, ó Deus,
Deus. Eu te apresento tudo que o inimigo tem avançado, Senhor, trazendo tantas coisas na vida desses pais, dessas mães, desses filhos, dessas esposas, desses maridos. Pai, restaura esses casamentos, Senhor. Age na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a frieza, Senhor. Tira toda, Senhor, a raiz de amargura. Que haja o perdão, que haja mudança, que haja transformação, que haja novidade de vida, para que nós possamos ser vencedores no Senhor, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama a unção de cura, a providência, a provisão, o suprimento. Guarda teus filhos, teus servos, de toda iniquidade, de tudo aquilo que não tem provém de ti. Vai trabalhando nesses corações, Senhor, endurecidos. Pai, que eles possam se render a ti como Senhor, o único Deus e Salvador da vida deles. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, vai trabalhando, Senhor, aonde a nossa voz não alcança, onde as nossas pernas não alcançam. Visita essas pessoas das redes sociais, ó Deus, que essas pessoas que estejam lendo esses devocionais, ouvindo as palavras de fé, que elas sejam renovadas, que a esperança, Senhor, esteja no coração delas, que elas recebam vida, Pai, e a vida abundante que vem de ti, Senhor, que elas possam ter vitória, Senhor, consolo, ousadia, certeza, que elas possam declarar o teu nome, Senhor, sobre as causas delas, como eu declaro, Senhor, o teu nome sobre essas pessoas do caderno de oração, sobre as pessoas das redes sociais, e que a tua vontade seja feita, Pai. Graças te dou, porque eu creio que milagres estão sendo, Senhor, feitos, portas estão sendo abertas, causas na justiça estão sendo ganhas, curas, Senhor, estão sendo derramadas nos hospitais, Senhor, dentro dos seus lares, diagnósticos da boca do homem estão sendo quebradas, porque a última palavra vem do Senhor, e eu creio em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus.